Muito bem. E aí, seguindo aqui o material, só para explicar como que funciona, né? Eu tenho aqui a entrevista preliminar. Que qual que é a função dela? É justamente, número 1, destravar o aluno. Número 2, fazer ele perder a timidez. E número 3, me validar como um professor. Para o aluno saber que eu de fato sei o que eu estou fazendo, que eu sei o que eu estou falando. E para o aluno passar a confiar mais em mim, tá? E também para o aluno ir com a minha cara, porque se ele não for com a minha cara, não tem o que fazer. Né? Se ele não gostar de mim, não tem o que fazer. Não, aí não tem Cristo que resolva. Muito bem. Então aqui nós temos 10 questões de background sobre a experiência do piloto. Eu posso, por exemplo, pegar 3 questões dessa aqui. Aí temos aqui, ó, interações como piloto e ATC. Aí eu pego algumas questões aqui também. E situações de emergência. E isso serve, que nem eu falei, para destravar o aluno, fazer ele confiar mais em mim, no meu potencial como professor, para eu poder de fato ter espaço para trabalhar dentro da cabeça do aluno. Muito bem, então para isso que serve a entrevista preliminar. Aqui eu tenho 100 questões de pontos gramaticais. Para que serve isso aqui? Não é para o aluno fazer da questão 1 até a 100 para ele se cansar e ficar maluco. Não é para isso. Isso aqui serve para o seguinte: se eu perceber em algum momento, tanto do teste de nivelamento quanto aqui das questões preliminares, que o aluno ele tem dificuldade com determinado modo verbal, presente perfeito, passado simples, etc., eu tenho aqui esse banco de questões que está separado por modos verbais e tempos verbais. E ele me permite focar exatamente na dificuldade do aluno. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade no presente contínuo. Aí a gente abre isso aqui, eu aplico nele essas questões, reconheço de fato a dificuldade que ele está tendo, e aí eu abro a lousa e explico a matéria, explico o porquê da alternativa dele estar certa ou errada. Então isso aqui serve para eu corrigir os problemas que o aluno tem dentro das partes de regra do inglês. Tá? Não é simplesmente para ele abrir isso aqui e fazer todas as questões. Beleza? Então vamos para frente. Depois disso, a gente vai ter o Listening and Comprehension, que são os áudios, tá? Que, de onde que eu peguei esses áudios? Do Vaz Aviation, que é um canal do YouTube. Vê, ó. Que todos os dias eles postam vídeos aqui de situações reais. E aí eu corto esses áudios, ó, em trechos menores, para ficar mais fácil para o aluno. E aí eu tenho um canal no YouTube que eu fiz o upload da playlist. Aí eu toco o áudio pro aluno e vejo se ele entende o que está falando. Aí eu vou ensinando ele, treinando o ouvido dele, passo o áudio 3, 4 vezes. Abro aqui o nosso material e faço a leitura com ele do diálogo que está acontecendo no áudio. Justamente para ele entender, né, o que está acontecendo, absorver melhor e treinar o ouvido. Aí aqui eu tenho os vocabulários e expressões, caso ele não entenda alguma coisa ou outra, ele tem isso aqui para auxiliar ele. E as questões de interpretação, que servem para quê? Para eu puxar o assunto com o aluno e ficar trocando ideia com ele sobre o áudio que ele acabou de ouvir. Justamente para treinar ele, para deixar ele mais confortável, mais confiante também. E aqui ó, tem o nome do vídeo que eu extraí o áudio e a fonte, tá? Tenho vários áudios aqui. Depois de áudios, eu tenho também, vamos lá, vamos pra frente. Eu tenho aqui o Images Description, a descrição de imagens, e que é autoexplicativo, ele tem que explicar isso aqui. E do lado direito eu tenho as linhas, porque se o aluno quiser imprimir essa apostila, entre aspas, e vamos supor, ele fez aqui uma descrição de 3 linhas sobre essa imagem e me mostrou, aí eu falo, pô, você poderia fazer algo mais complexo, explicar de uma outra forma. Então ele pode usar essas linhas para ficar fazendo rascunhos das descrições, para descobrir ele mesmo que ele tem o potencial de fazer algo mais complexo e mais adequado à situação, tá? Temos aqui algumas imagens, eu posso pegar a imagem do Google também, eu não necessariamente me limitar a isso aqui. Muito bem. Aqui ó, para essa parte de leitura, eu coloquei justamente porque é importante para quem fala inglês saber ler,
saber entonação, saber pausa, né? E esses textos eu peguei de reports do FAA de acidentes reais que acontecem. Então aqui o aluno vai ler. Primeiro de tudo eu deixo ele ler sozinho. Eu falo assim, ó, lê do seu jeito, não se preocupa com pronúncia, não se preocupa com nada, fala aí o que você quiser, depois a gente vai ler junto e eu vou te corrigindo. Então a primeira vez é pro cara perder o medo mesmo, tá? E aí a gente faz a leitura, depois tem as questões pra gente ficar discutindo, né? Tem vários textos aqui, ó, sobre isso. E aqui embaixo eu tenho a Extended Interview, que aqui é pra valer mesmo. E como que... Pra que serve isso aqui, no caso, né? Que também não foi explicado direito. Serve para eu fazer simulados com o aluno. Por exemplo, eu pego assim, ó, 5 questões aqui do Questions About Background num dia, tá? Aí eu faço as 5 questões com ele. E num outro dia eu pego outras 5 questões diferentes. Então por isso que tem várias, para eu ter essa liberdade de escolher e misturar o material. Aí depois, ó, de interações com o piloto e ATC, depois com situações de emergência, tá? Então por isso que tem um monte de questões, justamente para eu poder escolher algumas e fazer simulados com o aluno. Beleza? E por último, eu tenho aqui o ARSim, que é um simulador de radiofonia, que a plataforma ARSim, ela é uma escola de aviação gringa, da qual eu tenho acesso e é gratuito acesso, qualquer um pode baixar o aplicativo e acessar pelo computador. E o legal dela é o seguinte, deixa eu te mostrar aqui, ó. Por ela ser uma escola, ela tem todos os elementos aqui que um aluno que quer aprender a pilotar um avião precisa. Ó, voo por visual, ó, Visual Flight Rules, Instrument Flight Rules, Airports, Patterns, Holds, etc. Glossary, Resources, tá vendo? E aqui dentro das aulas, você faz as aulas em si e você recebe feedback instantâneo no final de cada uma delas, falando o que você errou, o que você acertou, etc. Então o meu objetivo é preparar o aluno com aquela apostila aqui, preparar ele, e ao final do preparatório, nas aulas finais, introduzir o aluno a esse ARSim, de forma que ele consiga fazer essas lições, consiga entender aqui os enunciados, fazer tudo direitinho. E o mais legal disso aqui é esse XC-Flight. Vou te mostrar aqui, ó. O XC-Flight, ele é uma inteligência artificial que eu coloco o aeroporto de partida, por exemplo, aqui, ó, eu quero Tacoma, eu quero, ó, Kilo Tango Charlie Mike, e eu quero destino Seattle, vamos ver aqui, ó, Kilo Sierra Echo Alpha, muito bem, eu quero voo por instrumento, a liberação conforme o documento, decolagem default em padrão, a chegada padrão também, aliás, departure padrão. O en route eu quero amendments, que são os desvios de rota e correções, e eu quero aproximação em full stop. E aí ele gera uma interação com áudio para mim, e eu tenho que usar o microfone e falar com essa inteligência artificial. Então aqui eu tenho o meu call sign, o meu Lear 7235 Papa, e a informação alpha aqui, ó, aliás, a informação Oscar. E aí aqui ele dá o enunciado aqui embaixo, ó, you are at ramp, contact McCord Ground to request IFR to Seattle. Então aí eu clico no microfone e eu falo com ele, por exemplo, ó, McCord Ground, this is Lear 7235 Papa at ramp requesting IFR clearance to Seattle. Aí ele vai avaliar a minha resposta e no olhinho aqui eu consigo ver a resposta que era para eu falar, de fato, tipo uma colinha. Lá, McCord Ground, Lear 7235 Papa at ramp, IFR to Seattle, request clearance with information Oscar, tá? E aí ele vai passando todas as etapas, faz o pushback and start, o taxiing ali, o holding short, a clearance to active runway, o takeoff clearance, os handouts, etc. Faz tudo, tá? Então isso aqui é bem legal pro piloto treinar em inglês, tá? E o objetivo é, como eu te falei, o aluno faz do outro lado e eu vou ajudando ele e corrigindo do lado de cá,
tá bom? Então isso aqui é o material que eu queria te mostrar. Eu tomei a liberdade de gravar esse vídeo justamente para facilitar e ser mais rápido a nossa interação quando a gente tiver nosso bate-papo ao vivo aí, tá? E agora o próximo vídeo é sobre a parte de site que você me falou lá, é um outro assunto.